Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Como eu havia dito para vocês, nessa semana iremos começar um conteúdo novo e nós vamos começar a falar no capítulo 4. Voltando, lembra que nós pulamos do 3 para o 5, agora nós vamos voltar no 4. O capítulo 4, ele vai falar sobre vacinas e o sistema imunológico. Ele inicia o capítulo falando sobre a importância da vacinação. Ele traz um folder sobre a campanha da vacinação. Ele traz uma campanha publicitária sobre a campanha de vacinação da febre amarela. Nessa campanha publicitária, ele traz a data da campanha para a qual ela se estende. Então, ela vai trazer do dia 25/1 ao dia 17/2. É o tempo em que essa vacinação está disponível em ampla escala para a população. Fora dessa data, essa vacina ela também está disponível, só que eu não tenho grandes quantidades, eu não tenho uma mobilização para que as pessoas se vacinem. E aí existe o dia D. O dia D é o dia da vacinação, é o dia em que se espera ter a maior quantidade de pessoas vacinando. É onde o marketing vai investir para atrair as pessoas para poder fazer a vacinação. No caso dessa é dia 3 e dia 17 de fevereiro. Então, 2 sábados aí com intervalos de uma semana para poder atrair a população para essa vacinação. E aí nesse folder ele traz informações sobre todas as pessoas que devem ser vacinadas e aquelas que não devem ser vacinadas. Para vocês ficarem aí com a pulguinha atrás da orelha, um dos critérios de pessoas que não podem ser vacinadas é pessoas com alergia grave ao ovo. E aí vão pensando o que será que o ovo tem a ver com isso daí. E já já a gente vai falar sobre como é produzido essas vacinas, tudo bem? E aí ele traz sobre a composição do sangue. O nosso sangue ele é formado por um tecido conjuntivo de cor vermelha. Vocês já estudaram composição de tecidos no 8º ano, na apostila 2, tá? Então ele traz como uma forma de revisão. O sangue, então, é um tecido conjuntivo de cor vermelha, ele é transportado pelo nosso sistema vascular. Então, nós temos o coração, que vai bombear esse sangue por todo o nosso corpo. E o sangue, ele vai ser responsável pela distribuição de gases, como gás oxigênio, e de nutrientes para todas as células do nosso corpo, bem como o transporte de coisas que são tóxicas para nós, de rejeitos, como gás carbônico e como excretas nitrogenadas. Aí ele vai ser filtrado lá no rim e nos pulmões, então o gás carbônico é eliminado lá pelos pulmões e nos rins as excretas nitrogenadas são filtradas e vão formar urina. A composição do sangue ele é dividido em plasma, que é a minha parte líquida do sangue, que corresponde a mais ou menos 60% do volume total, e os que eu chamo de elementos figurados, que dá 40%, que são as minhas células. Então, no meu plasma, eu vou ter 91% do plasma é água, então o nosso sangue ele é composto por muita água, por isso ele é líquido. 7% de proteínas, então tem bastante proteína ali, e 2% de outros compostos, como hormônios, sais minerais, gases, açúcar, tá? Então 2% só que é isso daí. Logicamente, isso é uma média, tá, pessoal? Algumas pessoas possuem alguns distúrbios que alteram esses valores aqui. Okay? E 40% do sangue, então, vão ser os meus elementos figurados. Tudo bem? Os meus elementos celulares ou elementos figurados é a parte sólida do meu sangue. São as células que vão compor no meu sangue. Nós temos 3 grupos de células no nosso sangue. Nós temos as hemácias, também chamadas de eritrócitos. Nós temos as plaquetas, também chamadas de trombócitos, e nós temos os glóbulos brancos, que são os leucócitos, ok? As hemácias são as células vermelhas do nosso sangue, são as células que vão ser responsáveis pelo transporte de gás carbônico e gás oxigênio. Quem vai fazer esse transporte é uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina ela possui ferro na sua composição, então a hemoglobina ela vai se incorporar ao oxigênio, se incorporar ao gás carbônico e realizar o transporte. Okay? É a hemoglobina que dá a coloração vermelha para a hemácia. A hemoglobina ela tem uma característica de conseguir se combinar
com o gás oxigênio, formando oxihemoglobina, e com o gás carbônico, formando carboxihemoglobina. Okay? As hemácias são células anucleadas, ou seja, células que não possuem um núcleo. Em função disso, elas não são células que conseguem se reproduzir. As hemácias, elas são todas produzidas pelo nosso tecido hematopoético, ou seja, o nosso tecido responsável por produção de células sanguíneas. As hemácias, elas são produzidas na nossa medula óssea vermelha, que está nos nossos ossos longos e achatados, como por exemplo o fêmur, o ilíaco, que é a bacia, a nossa coluna. Então é muito comum nós pensarmos em medula óssea e associarmos aí a produção de células vermelhas, porque elas são produzidas nessa medula. As plaquetas, antes de eu ir para as plaquetas, é importante nós entendermos que as hemácias são responsáveis por esse transporte de oxigênio. Quando eu vou para um local onde o ar é rarefeito, ou seja, um local onde eu tenho baixa quantidade de gases no ar, de gás oxigênio e outros gases no ar, as minhas hemácias elas têm um trabalho para conseguir transportar o gás oxigênio. Então elas aumentam em quantidade. Isso acontece quando, por exemplo, os jogadores vão lá jogar no Chile, vão jogar no Peru, vão jogar em altas altitudes. Ou eles chegam, jogam e vão embora, ou eles precisam ir com 2 semanas, 20 dias de antecedência, para o corpo se acostumar àquele ar rarefeito. Então, eu aumento a quantidade de hemácias para eu conseguir trabalhar melhor essa pouca quantidade de oxigênio que eu tenho no ar. Tudo bem? E as hemácias, elas têm uma relação muito forte com o monóxido de carbono, que é o gás CO, que já eu vou explicar para vocês. Quando a hemoglobina se liga com o monóxido de carbono, ela faz uma ligação que não se solta. Já eu ponho o esquema no quadro para explicar isso. Plaquetas ou trombócitos, eles são formados por fragmentos de células e eles são responsáveis pelo processo de coagulação do sangue. Quando a gente corta e faz aquela casquinha gostosa de ficar coçando, aquela casquinha ela é formada por uma proteína chamada fibrinogênio mais plaquetas. Então o fibrinogênio é como se fosse uma rede e as plaquetas são as substâncias que ficam presas nessa rede para formar aquela casquinha, para formar aquele coágulo que impede o teu organismo de perder sangue, que impede a entrada de bactérias, que impede uma série de problemas. Por isso você não pode ficar tirando aquela casquinha, porque ela é uma proteção do teu organismo. E por fim, os leucócitos. Os leucócitos são os glóbulos brancos. Os leucócitos são os nossos agentes de defesa do nosso organismo. Eles são responsáveis por reconhecer os agentes infecciosos, os agentes invasores e por defender o nosso organismo. Toda essa ação dos leucócitos acontece por meio de reconhecimento de antígeno e anticorpo. Então eu tenho uma proteína que se expressa na membrana do meu agente infeccioso, e o meu leucócito vai procurar um anticorpo, ele vai procurar uma outra proteína que se encaixe nele para ele conseguir fazer essa defesa. Tá? Daí vem as nossas dificuldades de criação de vacinas, as nossas dificuldades de criação de medicamentos que combatam determinados agentes, porque a gente precisa de uma relação muito específica de antígeno e anticorpo. Beleza? Então, pessoal, olha só. A relação da hemoglobina com o monóxido de carbono. O que acontece? Quando nós inspiramos o gás oxigênio, o oxigênio ele entra, infla os nossos pulmões, vai acontecer um processo chamado hematose pulmonar, que é a troca, o gás oxigênio que está nos alvéolos vai para os capilares sanguíneos e o gás carbônico vai para os alvéolos. Aí na expiração, nós eliminamos o gás carbônico. Então é uma relação que a hemoglobina consegue administrar bem. Ela pega o gás oxigênio e consegue se adaptar bem ao gás oxigênio. Só que ela desprende o gás oxigênio e pega o gás carbônico tranquilamente. E aí, quando eu tenho o monóxido de carbono, que é formado pelo carbono e o oxigênio, o CO, a hemoglobina, ela gosta tanto dele, ela gosta tanto que ela faz uma molécula altamente estável,
ou seja, uma molécula que se liga e não solta. A ligação que acontece aqui, ela é muito forte e a hemácia, a hemoglobina, ela não solta o monóxido de carbono. Então a pessoa inspira o monóxido de carbono e não solta o monóxido de carbono. Ele vai ficar ali. Uma pessoa que consiga que inale muito monóxido de carbono, ela tem risco de vida, ela pode morrer por asfixia. As principais fontes de monóxido de carbono são queimadas e queima de combustível fóssil. Então, sempre que eu tenho reações de combustão, eu libero monóxido de carbono. Nos Estados Unidos, devido à disposição das garagens dele, que normalmente a garagem nos Estados Unidos é dentro da casa, então acontece alguns casos de asfixia, que as pessoas elas ligam o carro e depois elas vão abrir o portão e acaba acontecendo algum problema e o portão não abre, enfim. A quantidade de monóxido de carbono no local aumenta muito e a pessoa acaba morrendo asfixiada. O monóxido de carbono, quando ele fica em alta quantidade no sangue, ele vai causar uma letargia, ou seja, uma sensação de sono. Então a pessoa ela acaba entrando em sono, dorme e aí que ela não consegue respirar um ar oxigênio novamente. Aí ela acaba morrendo por asfixia. Tudo bem? Altamente perigoso isso daqui. Beleza? O nosso corpo ele é dotado de um sistema de proteção, que é o nosso sistema imunológico, ou o nosso sistema imune, ou sistema imunitário. Todos esses nomes estão corretos. Antes de eu entrar no sistema imune, é importante frisar a importância da gente ajudar o nosso organismo. Então, lavar bem as mãos e manter hábitos de higiene auxiliam o nosso corpo a manter essa proteção sempre ativo, tá certo? Principalmente em épocas agora de vírus que nós estamos aí, é interessante a gente aprender a lavar bem as mãos para eliminar qualquer vírus que possa ter. O nosso sistema imune, ele é um mecanismo de defesa do nosso organismo. É o nosso sistema imune que vai combater qualquer agente infeccioso, qualquer agente externo. Tá? Se nós pensarmos que o nosso corpo é uma cidade, o nosso sistema imune seriam as forças armadas. São eles que vão garantir uma defesa do organismo, que vão garantir uma integridade desse organismo. Existe um filme chamado Osmose Jones, um filmezinho final da década de 90, aí, se eu não me engano, mas ele é muito bom, que ele conta a história do Ozzy e do Drix. O Drix é um remédio antigripal que entra no organismo para auxiliar, e ele vai contar toda a história do como funciona o sistema imunológico. É um filmezinho muito bacana. Olha só, o sistema imune, então, existem formas de eu manter o meu sistema imune feliz, o meu sistema imune em dia, bem, regular ele de forma positiva, com boa alimentação, sono regulado, práticas de atividades físicas, não utilizar entorpecentes, bebidas alcoólicas, drogas e outras substâncias que sejam ruins, evitar comer alimentos gordurosos demasiadamente, ter uma vida saudável, praticar, fazer algo que te faça feliz, que te deixe com o seu humor, com o seu astral positivo. Isso ajuda muito o sistema imunológico. Agora, situações de estresse, sedentarismo, alimentação ruim, uso de drogas, tabaco, álcool, privação de sono, condições de estresse extremo, isso prejudica o nosso sistema imunológico. É muito comum, é muito frequente pessoas que estão sobre altas cargas de estresse terem uma resposta imunológica baixa e acabar contraindo algum resfriado, contraindo alguma doença oportunista. Beleza? Dentro do nosso sistema imune, a gente tem alguns bugs na matrix. A gente tem alguns problemas que podem acontecer, como por exemplo as alergias. A alergia é uma hiperreação a uma substância chamada alérgeno, que o nosso sistema imune tem. Por exemplo, existem pessoas que são alérgicas a camarão, existem pessoas que são alérgicas a pólen, pessoas que são alérgicas a corantes, a glúten, enfim. A alergia, ela é caracterizada por uma resposta exagerada a esse alérgeno. Então, eu sou alérgico a camarão, por exemplo, que graças a Deus não sou. Sou alérgico a camarão. Eu como camarão a primeira vez, eu vou ter uma reação de coceira, de incômodo, vermelhidão em algumas partes do meu corpo. A segunda vez que eu entrar em contato com o camarão,
a minha resposta vai ser um pouco maior. Por quê? Porque já vou ter anticorpo criado contra o camarão. Então a minha resposta vai ser um pouco maior. Então, em vez de eu só ficar vermelho, posso ter até tipo inchar a glote, ter edema de glote. A terceira vez que eu entrar em contato, pode ser muito maior a resposta ainda. Então, quanto mais você entra em contato com o alérgeno, maior é a resposta imunológica tratada. E doenças autoimunes. A doença autoimune é quando o teu organismo entende que o seu corpo é teu inimigo. Então, o seu sistema imunológico começa a atacar as próprias células do corpo, causando diversos problemas, como, por exemplo, lúpus, diabetes tipo 1, esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA. Essa ficou bem famosa por causa do Stephen Hawking. O Stephen Hawking, ele tinha essa doença e ela vai atacando o sistema nervoso, na parte de onde os nervos se ligam à musculatura. Então ele foi ficando todo atrofiado, ficando daquela forma na cadeira de rodas e tudo mais, foi perdendo diversas funções de mobilidade. Ela ficou bem famosa por causa do desafio do balde de gelo. Talvez vocês lembrem aí de alguns anos atrás. Rolou um desafio em que a pessoa ou ela doava $100 para uma instituição X, que era para pessoas com essa doença, ou ela jogava um balde com água fria nela mesma. Foi em função de um jogador de beisebol muito famoso nos Estados Unidos e tudo mais. E aí essa campanha repercutiu muito, porque muitos artistas famosos acabaram doando dinheiro para essa instituição e fizeram o desafio do balde de gelo. Aqui no Brasil chegou só como desafio mesmo, porque as pessoas nem sabiam o real motivo e nem doaram dinheiro, enfim, para essa instituição. Mas ela ficou bem popular em função disso. A esclerose lateral amiotrófica, ela vai degenerando o organismo, as células imunes, elas atacam. Tem cura? Não, porque é uma doença autoimune. O que as pessoas conseguem fazer é utilizar alguns supressores imunológicos para reduzir a gravidade. Lúpus acontece isso. Tá? Então, esse medicamento ele tenta reduzir a agressão que o corpo sofre. Tudo bem? Quando a gente pensa em sistema imunológico, a gente precisa pensar que é uma reação de resposta. O que desencadeia essa resposta? Eu tenho então, qualquer molécula que entre no meu organismo, qualquer substância que entrou, se os meus leucócitos não reconhecem ela é considerada um corpo estranho. Ela é tratada como um antígeno e aí isso vai desencadear uma resposta imunológica. Essa resposta imunológica pode ser extremamente branda, quando é um antígeno tranquilo, ou ela pode ser extremamente agressiva, ela pode ser uma resposta extremamente eficaz e rápida e com sintomas devido à situação do sujeito do antígeno. Por exemplo, entrou um vírusinho da gripe lá, já foi reconhecido, foi combatido, morreu, não tive resposta imune. Entrou um vírus o qual eu não conheço, um antígeno diferente, eu não tenho anticorpos para aquilo. Vai desencadear uma resposta imunológica. Respostas imunológicas, elas podem ser inatas, quando elas são naturais, ou elas podem ser adaptativas, quando elas são adquiridas. Um exemplo de uma resposta inata é a nossa pele, o espirro. Quando nós espirramos, nós estamos eliminando substâncias que estão presas no nosso trato respiratório. Tá? A nossa pele protege o nosso corpo da invasão de agentes externos. E um exemplo de resposta adaptativa seria, por exemplo, o uso de vacinas. Quando eu me vacino contra determinada doença, eu estou produzindo ali uma resposta imunológica esperando esse meu agente causador. Tudo bem? Para cada antígeno gerado, existe um anticorpo. Para cada antígeno, existe um anticorpo. É uma relação que a gente chama de chave e fechadura, é uma relação muito específica. Então, se eu tenho lá o vírusinho Professor Carlos de camiseta azul, eu preciso de um anticorpo responsável para Professor Carlos de camiseta azul. Se eu sofro uma mutação e aparece Professor Carlos de camiseta branca, aquele anticorpo para a camiseta azul já não resolve. Então, eu preciso criar um novo anticorpo para aquele novo agente, para aquele novo antígeno. Tudo bem? Esse é um problema, por exemplo, que a gente sofre com o vírus da AIDS. O vírus da AIDS ele tem uma taxa de mutação muito grande. Por ele se mutar muito, por ele ter muita taxa de mutação, a gente não consegue criar anticorpos.
Ele tem mais um problema, porque o vírus da AIDS se instala justamente aonde nós produzimos anticorpos, que é na medula do sangue, tá certo? Quando o sujeito é HIV positivo, ele não vai ter resposta imunológica, e aí doenças oportunistas acabam atacando esse sujeito. Toda medicação utilizada com HIV, para pessoas que são portadoras do HIV, são para tentar suprimir essa carga viral e aumentar a resposta imunológica do sujeito, para evitar que ele contraia uma pneumonia, que ele contraia qualquer outra doença aí que possa vir a ser fatal. Bom, pessoal, para finalizar, vamos falar o que acontece no nosso organismo quando a gente sofre uma lesão. Então, olha só. Eu tenho aqui a pele da pessoa e ela sofreu um corte, entrou um espinho, uma farpa de madeira, uma lasca, eu fiz um corte no metal. Quando eu faço um corte, eu estou abrindo uma barreira, a primeira barreira de defesa do nosso organismo é a pele. Quando eu tenho um corte, eu estou fazendo uma abertura nessa barreira e possibilitando que micro-organismos invasores, como bactérias, vírus, entrem em contato com o meu organismo. Então, eles vão invadir ali por essa entrada que foi criada, por essa lesão. Quando as bactérias chegam no local, inicia-se então um processo inflamatório. A inflamação ela é uma resposta imunológica para essa lesão. Então, o que vai acontecer? Alguns linfócitos, que são um tipo específico de glóbulos brancos, que nós vamos falar na próxima aula, alguns linfócitos que eles liberam uma substância chamada histamina. A histamina é responsável por esse processo inflamatório inicial, então, permitindo um processo chamado diapedese. A diapedese é a passagem de glóbulos brancos pela parede do vaso sanguíneo. Então, é como se ele conseguisse abrir uma porta por entre os vasos sanguíneos e ele circula fora dos vasos sanguíneos, ele vai circular entre os tecidos. Então, esses glóbulos brancos eles vão conseguir ali causar um combate direto a esses micro-organismos invasores. O lance aqui desse processo inflamatório, eu vou ter algumas consequências. Por exemplo, a quantidade de micro-organismos que entrar ali, o meu sistema imunológico vai tentar suprimir eles. Então, eu vou isolar aquela região, então ele vai formar uma bolha naquela região, e aí vai formar o pus. O pus, ele é um resto da batalha entre dos anticorpos com esses micro-organismos invasores. Tá? Quando forma aquela bolha de pus, não é bom estourar ela, porque se você fura aquela bolha, você está abrindo uma nova entrada para micro-organismos, que o seu organismo já está combatendo. Tá? O ideal é esperar aquela bolha secar e ela mesmo sobe. Okay? O pus, quanto mais bactérias eu tenho naquele local, mais esverdeado ele vai ser e com um odor mais forte. Quanto menos bactérias eu tenho no local, mais transparente ele vai ser, mais amarelado ele vai ser. Tudo bem? Algumas respostas imunes elas causam inflamações muito graves, então eu vou ter processos de inflamação muito grande, que é o que acontece, por exemplo, quando o sujeito tem cachumba. A cachumba ela causa um processo inflamatório nas amígdalas da garganta e formam bolas muito grandes. As nossas amígdalas, tonsilas, elas ficam extremamente inchadas, tá? Por causa desse processo inflamatório. Uma outra resposta que você pode ter é a febre. É comum quando você lesiona o local ficar mais quente. Por quê? Devido à ação da histamina nos vasos sanguíneos, faz com que o sangue circulante ali ele acabe ficando mais naquele local, então eleva a temperatura do local. E aí, o aumento da temperatura é uma resposta imunológica, porque em altas temperaturas a proteína desnatura. Só que o problema o nosso organismo também sofre com isso. Então a febre ela é preocupante para nós, porque ela é um sistema de defesa. Sempre que tem febre, é porque eu tenho alguma inflamação acontecendo no corpo. Ela é um sistema, uma forma de defesa, só que ela é meio autodestrutiva, porque ela também prejudica muito o nosso organismo. Nós estarmos com temperaturas acima de 40 graus é muito perigoso, porque as nossas proteínas começam a desnaturar também. Tá? Então, de importante quando eu tenho um processo de lesão de tecidos e entrada de micro-organismos invasores, eu tenho então um processo chamado diapedese, que é essa passagem de glóbulos brancos pelos vasos sanguíneos. Os glóbulos brancos, os leucócitos, eles são os únicos que conseguem transitar fora do vaso sanguíneo. As hemácias, elas não fazem isso, as hemácias continuam
circulando. Se você se cortou e houve sangramento, é porque algum vaso sanguíneo se rompeu. Tá? Não é que as hemácias saíram, fizeram um diapedese ali para proteger, não. O que acontece é um rompimento mesmo do vaso sanguíneo. Aí eu vou ter sangramento. Okay? E aí, quando eu tenho um processo de sangramento, de rompimento do vaso sanguíneo, eu vou ter acúmulo de uma proteína, lembra que eu falei do fibrinogênio? E aí vão vir as minhas plaquetas, formar uma rede. Certo, pessoal? Então, esse é o meu esquema de resposta imune para lesões. Na próxima aula, nós vamos falar sobre sistema inato e sistema adquirido, nosso sistema imunológico, e a diferença entre soro e vacina, beleza? Eu vou postar o vídeo com a resolução dos exercícios na quinta-feira, tudo bem? Então, o vídeo com a resolução dos exercícios vai ser postado na quinta-feira. Eu vou resolver os exercícios do capítulo 3, que teve pessoas que pediram, e os exercícios 1 e 2 desse capítulo. Os exercícios da atividade 1, da página 42 e da página 43, tá? Então, eu solicito que vocês façam a leitura do capítulo 4 até a página 44 e tentem resolver esses dois exercícios aí, ok? E aí eu trago a resolução na quinta-feira para vocês. Certo, pessoal? Um grande abraço. Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima.